E o que? O véu. Maravilhoso. Maravilhoso. Oh, maravilhoso. Príncipe. Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Príncipe. No reggae, Vitor, no reggae. Oh, maravilhoso conselheiro. Deus forte. Príncipe da paz. Digo que maravilhoso. Príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Celebre e dance, você é livre. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel. Com a mão lá em cima, celebre a Ele que vive, que reina, que é santo, que é justo e está entre nós. Uou! Eu tenho um Deus que Ele é o Deus do impossível e que Ele gera milagres quando eu clamo, quando eu adoro. E esses dias eu descobri uma coisa: Deus não responde a minha dor, Deus responde a minha adoração no meio da dor. Diga para o teu irmão: adore, não importa o momento, adore ao Senhor, porque Ele vai se inclinar e vai ouvir o teu clamor. O reino dele está sendo estabelecido entre nós. Oh! Tu és lindo, Senhor. Oh, aleluia. Levante a sua mão mais uma vez comigo assim aos céus. Eu quero que você ministre algo antes dessa canção. A tua mão é abençoada e você estabelece o reino. Então coloque a mão sobre o ombro do teu irmão mais próximo de você e diga a ele: adore hoje. Adore o Senhor com o seu melhor hoje, porque Ele vai responder a sua adoração. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, o baixo, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus do impossível. Tua destra me sustenta, prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível.
Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não pode se frustrar, não vai se frustrar jamais. Venha em meu favor, adore e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de não mim. desistiu. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, Ele está aqui. O Deus do impossível, Ele está aqui, Ele está aqui. O Deus do impossível, Ele não desiste de quem um dia Ele escolheu. Ele não desiste, Ele não desampara, Ele não deixa, Ele não solta, Ele não larga, Ele não deixa você só, Ele não deixa você só. Ele te vê, te contempla, te ouve, te atende. Só estamos aqui porque um dia Ele nos escolheu. Só estamos aqui porque um dia Ele nos achou, nos chamou, nos separou. Porque Ele nos amou. Você é amado de Deus. Você é amado por Deus. Você é escolhido por Deus. Você é separado por Deus. Você é escolhido de Deus. Separado, escolhido, amado demais. Amado demais. Ele te chamou porque quer te usar, ou melhor, porque vai te usar para estabelecer o reino, para estabelecer o reino, para estabelecer o reino. E esse é o tempo, esse é o momento. Ele te escolheu e te chamou e te marcou para esse tempo, para esse momento. Diga mais uma vez. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. apenas parece, mas vai ter que se abrir. Eu sei que não estou só. O que dizes sobre mim? Declare, não pode se frustrar. O que Ele disse não vai se frustrar. Venha em meu favor, cumpra em mim teu querer.
me faz prevalecer. Mais uma vez declare: Deus do impossível não desistiu não de desistiu. mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Declare mais uma vez: o Deus do impossível, o Deus do impossível. É tão bom sentir a presença do Senhor. Segura a nota só um pouquinho, escute. Eu li uma hoje que mexeu comigo. Pastor Marcelino, escutei uma hoje, eu li hoje uma que balançou tudo. É tão bom esse momento simples, que aos nossos olhos é tão simples de adoração a Deus. Sem grande show, sem grande montagem. Sabe por quê? Escuta essa. A religião não suporta a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é isso. É simples, mas eficaz. E o que nós estamos fazendo aqui parece ser tão simples, mas isso é estabelecer o reino. Adora o Senhor com o melhor que você puder hoje. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, queimando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que Tu és a cura. Creio que não há para mim. creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, quantos precisam dele? Levante a mão nessa noite. Quantos dependem dele? Levante as suas duas mãos e dê um brado. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, queimando todo o meu ser. Diga: confio, confio em ti. Quantos confiam? Declare: Confio em ti. oh, Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti.
Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Quem precisa, faça uma oração nessa noite, vai. Quem precisa, faça barulho. Quem precisa, clame, clame, clame. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Declare isso, igreja. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos. Mais uma vez. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo. Mais uma vez, mais alto, diga nada. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro. Levante a sua mão e adore. Toque. Levante a sua mão e adore, adore, adore. Adore ao Senhor nessa noite. Celebre a Ele nessa noite. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Oh! Vem o teu reino. Vem o teu reino. Vem o teu reino. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade. Oh! Seja feita a tua vontade. Oh! Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Levante a sua mão. Levante as suas mãos aos céus. E diga: tu és santo. Diga: vem o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vem o teu reino. Levante a mão por um minuto, mantenha ela no alto. Mantenha ela no alto. Nós vamos encerrar agora esse momento de louvor, mas mantenha a tua mão assim no alto. E declare: vem o teu reino, Senhor. Diga: porque tu és santo. Diga: porque tu és santo. Vai só um pedacinho do santo. Isso. Tu vai terminar esse momento de louvor dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da tua glória. Da tua glória. Da tua glória. Da tua glória. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante tua
misericórdia. Diga, posso ver relâmpagos. Posso ver relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. Os 24 anciãos se prostram, lançam a coroa aos seus pés. São aqueles ventes proclamam dia e noite, noite e dia. Só uma palavra a dizer, só uma palavra a descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra a descrever. Deus poder, oh, Santo, Santo, oh, Deus poderoso. Diga, diga isso, Santo, 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 Deus poderoso, oh, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro, não há outro igual, só tu és Santo, Santo. Oh, não há outro igual, só tu és Santo. Só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Santo, Santo, oh, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só tu és Santo, Santo, Santo. Não há outro igual, só tu és. Nos envolve, Deus, nos envolve, Pai, nos envolve, Deus, nos envolve, ó Pai. Leva-nos a conhecer o teu coração, e assim resistiremos ao pecado, e assim resistiremos ao pecado. Não há outro, não há outro igual, só tu és Santo. Não há outro igual, só tu és Santo.
santo. Não há outro igual, só tu és santo. Nós temos aprendido nesses dias que existem alguns valores do reino que são inegociáveis. Um deles é que no reino de Deus não há espaço para egoísmo. No reino de Deus não há espaço para egoísmo. Nós não viemos aqui nesses dias, o Senhor não agendou essa conferência para estarmos aqui nesses dias buscando coisas para nós. Porque no reino de Deus não há espaço para egoísmo. Nós cantamos agora há pouco que nós cremos que o Senhor é cura, e nós cremos que Jesus realmente pode curar. Sobretudo, nós cremos que Ele é a cura para as nações da terra. Jesus não é simplesmente a cura para a minha dor de cabeça, Ele não é a cura para a dor na minha coluna. Eu não vim aqui buscar essas coisas. Nós estamos aqui porque cremos que Yeshua é a cura para as nações da terra. Ele é santo, e a santidade do Senhor não é só para mim, não é só para você. Nós cremos que a santidade do Senhor vai invadir toda a terra. As nações da terra serão varridas pela santidade do Senhor. Quero convidar o pastor Elmir Belantônio. Quero convidar a irmã Cátia Batista. Quero convidar a irmã Simone, por gentileza. Quero convidar o irmão Rodrigo. O reino de Deus está dentro de nós, mas Ele é grande demais para caber só em nós. O reino de Deus precisa se estender sobre toda a terra. Nós estamos nesses dias declarando isso. Como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento e da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento e da glória de Deus. Portanto, querido, eu quero que você estenda as suas mãos agora em direção a essas bandeiras. Com toda a alegria, todo o fôlego que você estava cantando e adorando ao Senhor, eu quero convidar você nessa hora a se posicionar como um intercessor das nações da terra. Deus está te chamando para algo grandioso. Deus está te chamando para algo grandioso. Ele está te estabelecendo como profeta das nações. Ele está te chamando como reparador de brecha nas nações. O Senhor está chamando a igreja nesses tempos para levantar os olhos e ver que os campos estão brancos para a colheita. Estenda os teus olhos nessa noite sobre as nações da terra. Erga os teus olhos sobre as nações da terra. Os pequeninos, os que sofrem, os que padecem, precisam de uma igreja comprometida com o reino.
Estenda suas mãos, abra os seus lábios e comece a profetizar sobre as nações da terra. Profetize cura sobre as nações. Profetize cura sobre as nações. A África precisa ser curada. A nação de Israel precisa ser curada. O Brasil precisa ser curado. As Américas precisam ser curadas. A Europa precisa ser curada. A Ásia precisa ser curada. Oceania precisa ser curada. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino sobre as nações da terra. Yeshua, 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 Yeshua. Estabeleça o teu trono, estabeleça o teu governo sobre as nações da terra. Que venha o reino de paz, que venha o reino de justiça, que venha o tempo de alegria no Espírito. Senhor, nós dizemos: eis-nos aqui. Eis-nos aqui como profeta para as nações. Eis-nos aqui como reparadores de brechas. Eis-nos aqui, Senhor, nos colocamos à tua disposição para sermos como ministros, tais quais labaredas de fogo, a levar o teu reino nos recantos mais remotos desse planeta. Senhor, nós não precisamos de destaque, nós não precisamos de mídia. E se o Senhor quiser nos levar aos lugares mais escondidos, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui como igreja. Nós estamos nessa noite declarando profeticamente: o teu governo está estabelecido sobre as nações da terra. O teu reino é eterno, ele não tem fim, jamais passará, ele se estende de geração em geração. Os reis tremem e as nações da terra se curvam diante da tua glória. Assim, Pai, como igreja nós declaramos santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Que caia todo governo de imoralidade, que caia todo governo de imoralidade. E a igreja diz: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Que os povos da terra, que os povos da terra mergulhem no rio de santidade.
Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Kadosh, 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 Santo de Israel. Kadosh, Kadosh, o Santo de Israel. Governa, governa, reina soberanamente, reina soberanamente. Aleluia. Deus tem te colocado numa casa, tem te colocado numa família, e você precisa compreender que a tua família é a primeira nação que precisa ser ganha para Jesus. A tua família é o primeiro país onde Jesus precisa reinar. Aproveite essa atmosfera profética, esse ambiente profético. Consagre a tua casa, a tua família como possessão do Senhor. Consagre a tua família agora como herança do Deus Altíssimo. A palavra do Senhor diz que nós somos povo santo. Povo santo. Declare nessa hora que a tua família é santa, ela é separada para o Senhor. Declare agora que a tua família, ela é apresentada no altar como uma oferta de sacrifício ao Deus Altíssimo. Aleluia. Governa, Senhor. Governa. Governa. Governa na nossa casa, governa em nossa família. Venha o teu reino em nossa casa, venha o teu reino em nossa família, venha o teu reino em nossa parentela, os de perto e os de longe. Venha o teu reino, venha o teu reino. Estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono dentro da nossa casa, em meio à nossa família. Governa o nosso lar, governa o nosso lar, governa o nosso lar, governa. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode erguer suas mãos mais alto que você puder e aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Se assente por um instante, querido. Glória a Deus. Amanda, coloca os projetos aí apoiados pela conferência, querido. Amados, nós temos ministrado nesses dias, Deus tem ministrado ao nosso coração a necessidade de compreendermos que no reino de Deus você não oferta por obrigação, você oferta por gratidão. A oferta de quem está vivendo no reino é uma resposta de gratidão e não a resposta a um senso de obrigação. E nesses dias nós temos convidado você a ofertar por gratidão. Deus tem nos dado muito. Pergunte ao teu irmão, diga para ele, pergunte a ele: Deus tem te dado pouco ou muito? Pergunte a ele. Se alguém aí por acaso falar pouco, pergunte a ele então: quanto vale a sua vida? Quanto você pagaria para estar mais um dia vivo? Tem valor? Então Deus tem te dado muito, 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 e muito, e
E somos convidados nesses dias a corresponder a esse muito que Deus tem nos dado. É óbvio que nem que dessemos tudo o que temos, não seria capaz de pagar pelo muito que Ele tem feito. Essa conferência está apoiando projetos missionários. Está conosco aqui hoje o irmão Tiago Lucas. Obrigado pela presença de vocês, junto com sua esposa, junto com o Tiago Kozovski. Nome difícil, mas a gente vai aprendendo. Está ali o irmão dele também, irmão primo, irmão Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Irmão Tiago é de Ribeirão Preto e eles têm um projeto, uma casa de recuperação. Projeto Vem Viver. Viver Cristo, isso. Vem Viver do Magno Malta. Viver em Cristo, olha lá, ó. Projeto Viver em Cristo, bênção pura. E nós estamos apoiando esse projeto missionário que visa resgatar dependentes químicos, dar a eles uma oportunidade de restauração. Estamos apoiando também os projetos do pastor Elmi. Ele vai ter a oportunidade de falar nos projetos dele aqui, entre eles o projeto missionário que ele desenvolve na África, vários projetos missionários na África. E ele apoia também através do Ministério Relógio dos Tempos, ele apoia várias instituições missionárias, Missão Mais, Médicos Sem Fronteira, o CAD no Nordeste, não é isso? Portas Abertas, que apoia a Igreja Perseguida. Está aí, ó, o slide dos ministérios apoiados pelo pastor Elmi. Temos também um projeto lá no sertão da Bahia, lá no semiárido nordestino, lá em Serra do Ramalho, projeto Toque de Deus. Temos levado o toque de Deus àquela região e estamos projetando retornar lá agora em fevereiro para mais uma jornada missionária. E temos também um projeto África Cheia do Espírito Santo lá em Moçambique. Temos apoiado pastores em Moçambique, temos apoiado instituições também lá em Moçambique, e estamos retornando a Moçambique no primeiro semestre de 2015 para continuar o que nós iniciamos lá no último semestre. Querido, deixa eu falar para você. Você sabe quanto custa fazer tudo isso? Você não tem noção, nem eu tenho, nem nós temos, o quanto que a gente já enviou para esses projetos. Não tem noção, porque é caro demais para você fazer sozinho. É caro demais para uma igreja fazer sozinha. É caro demais para o pastor Elmi fazer sozinho. É caro demais para o Tiago Lucas fazer sozinho. Mas sabe o que nós descobrimos? Juntos somos melhores. Amém? Juntos somos melhores. Um sozinho é difícil demais, mas juntos podemos fazer muito e muito e muito, muito mais. Então, não importa se você vai ofertar 2, 5, 10, 100 ou 1000. O que importa é que a tua oferta, junto com a oferta do teu irmão, com a oferta do teu irmão, com a oferta do teu irmão e com a oferta do teu irmão, colocado no altar, e sobre tudo isso, colocada a bênção do Senhor, nós faremos infinitamente mais do que temos sonhado ou do que temos pedido ao Senhor. Você quer saber melhor? Nós temos ido lá fazer, mas nós não faremos sozinhos. Você é parte desse negócio. Eu quero convidar você nessa noite, não apenas a ser um intercessor dos projetos que você vai ver aqui todos os dias, está vendo desde domingo, mas eu quero convidar você a ser um financiador desses projetos. Tudo isso custa. Eu quero convidar você nessa noite a dar uma oferta de excelência, porque temos entendido que ou você faz parte do reino de Deus, ou você é miserável, uma coisa ou outra. Não dá para ser parte do reino de Deus e ao mesmo tempo ser miserável, porque o reino de Deus tem um rei, e esse rei é dono de todas as coisas. Então não dá para ser parte do reino de Deus e ser miserável. Então eu quero convidar você nessa noite, como temos convidado desde domingo, a dar uma oferta de excelência, mediante a tudo que Deus tem feito. Fica de pé no teu lugar. Pega a tua oferta. Pastor, não tem nada, eu venho com o bolso vazio. Você tem uma caneta aí? Se o melhor que você tiver aí é uma caneta, traz para o altar a tua caneta. Lá em Serra do Ramalho, no último projeto missionário, pastor Elmi, ouve essa. Serra do Ramalho, última viagem missionária nossa, fizemos um evento na praça, 111 pessoas aceitaram Jesus. Quase que nós não conseguimos anotar o nome delas, porque faltou caneta.
Um irmão, vendo o nosso desespero e sufoco, lembra, Dedé? Correu no carro, catou no porta-luva dele todas as canetas que ele tinha e trouxe e falou: aqui está a minha oferta para o projeto missionário. Nós conseguimos anotar o nome e telefone de todas aquelas pessoas. Estamos até hoje ligando para elas, acompanhando a vida delas, porque alguém doou uma caneta. Então, se o que você tem de melhor aí, querido, é uma caneta, no reino de Deus uma caneta vale ouro. É uma Bíblia que você não usa mais, ou que você tem 2, 3 em casa, traz para cá. Nós temos o projeto Semeadores. Estamos com o propósito de distribuir 5.000 Bíblias até março de 2015, gratuitamente nas cidades. Então, você tem 2, 3 Bíblias em casa, você tem uma aí que está sobrando lá, e você não trouxe uma oferta, pega a tua Bíblia, coloca aqui sobre a bandeira. Doe sua Bíblia hoje para alguém. Doe sua Bíblia para alguém. Faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa, mas por favor, não volte para casa sem participar daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Ontem nós recebemos uma palavra profética aqui. Quem estava aqui ontem? Quem estava aqui ontem? Ontem Deus usou o profeta para dizer que esta conferência era o despontar de um novo ciclo de prosperidade sobre essa igreja, sobre esse lugar, sobre esse ministério, e que esse ciclo de prosperidade alcançaria todos aqueles que se aliançassem conosco. Então quero convidar você nessa noite a fazer parte desse ciclo de prosperidade que está se abrindo nesses dias em nosso meio. Pegue uma oferta de excelência, seja o que for, um relógio, o que for, mas não aceite, debaixo desse ambiente profético e de milagres, não aceite ir para casa sem receber a sua porção, porque a Bíblia diz que quando nós entregamos algo, semeamos no reino, estamos prontos para receber do reino. Quem semeia no reino, recebe do reino. Por isso nós não estamos convidando nesse dia para você semear na Batista Central, porque a Batista Central não pode fazer muita coisa por você. Estamos convidando você a semear no reino, porque o reino pode fazer tudo por você. Então semeie no reino. Não semeie na vida do pastor Elmi, ele é limitado. Não semeie na vida de Tiago, ele é limitado. Não semeie na minha vida, eu sou limitado. Semeie numa terra ilimitada de riquezas e prosperidade, que é o reino de Deus. Semeie. Pega a tua oferta na mão. Pega a tua oferta na mão. Eu não estou falando de quantidade. A tua melhor oferta hoje pode ser R$2, se é a tua melhor oferta. Aleluia por isso. Glória a Deus. Pai, nós queremos apresentar no teu altar agora as sementes que serão lançadas no reino. Essas sementes, ao caírem na terra, elas vão morrer certamente, mas ao morrerem, elas vão produzir uma planta, e essa planta vai crescer e vai germinar. E ao germinar, essa planta produzirá novos frutos. E esses frutos um dia cairão na terra e vão gerar novas sementes. E essas sementes vão gerar novas árvores. E essas árvores vão produzir novos frutos. Assim nós cremos, Pai, que toda semente que está sendo lançada nesses dias de conferência são sementes de prosperidade. São sementes de prosperidade, porque o Senhor assim nos garante isso. Nós pedimos que o Senhor derrame sobre cada vida, sobre cada um, a porção dobrada do teu Espírito, a graça sobreexcelente do Senhor, a provisão sobre cada casa, sobre cada família, a presença constante do teu Espírito em tudo que fizermos e por onde andarmos. Dá-nos, Pai, a melhor porção do Senhor nesses dias. Nós consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas, os presentes que serão colocados agora no teu altar. Nós os consagramos a Ti, declaramos como propriedade exclusiva do Senhor, para que o teu reino venha, não apenas nessa localidade, mas que toda a terra seja cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Abençoa-nos, não apenas nessa noite, mas em cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém,
Amém? Sai do seu lugar com alegria, com satisfação, com cara de gente próspera, e venha semear nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, querido, para o altar. Libere uma bênção sobre a vida do pastor Elmir. Ele é um instrumento que Deus separou, ungiu, derramou óleo fresco, plantou uma palavra no coração dele, e nessa noite essa palavra será derramada em nossos corações. Pai, nós rogamos a bênção de Yahvé sobre a vida do teu servo, sobre sua casa, sobre sua família, sobre tudo aquilo que o Senhor tem colocado debaixo da autoridade, da liderança dele. Nós liberamos agora a palavra de bênção, de prosperidade, de crescimento sem limites. Que ele seja verdadeiramente boca profética nessa noite, boca de Deus, instrumento do Senhor para quebrar paradigmas, para mover estruturas arcaicas estabelecidas em nosso coração, instrumento do Senhor para trazer libertação, cura e renovo, em nome de Jesus. O teu filho, como agente do reino, possa poderosamente ser usado nessa noite para ministrar os nossos corações, porção dobrada do teu Espírito sobre ele, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias. Amém. Graça e paz, queridos, amém? Aleluia. Para o seu irmão que está do sol, fala assim para ele: meu irmão, glória a Deus. Que bom que você está aqui, diga para ele. Que bom é nós estarmos aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus aí? Fala amém. Quem quer ser mais cheio do Espírito Santo, diga eu quero. Diga eu preciso. Aleluia. A verdade é que nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Amém? Não conseguimos viver sem a presença dele em nós. Como o pastor falou aqui pelo menos umas 2, 3 vezes, o reino de Deus não está em lugar nenhum a não ser dentro de nós. Essa presença que nos move, essa presença que nos capacita, essa presença que nos faz estar apaixonados por ele. O mais importante não é a pregação, o mais importante não são as músicas que são cantadas. O mais importante é nós tocarmos o coração dele com a nossa adoração. Ainda que todas essas coisas sejam feitas e aconteçam no momento do culto, mas o que Deus mais espera não é a canção mais bela, não é a pregação mais bonita, não é a pregação mais preparada. O que Deus mais espera é a adoração que parte do fundo do nosso coração. Isso significa que mesmo que nós não estivéssemos nesse ambiente, que eu falo aqui, um ambiente físico, aonde você está, ali está o reino de Deus. A adoração não depende dos instrumentos, a adoração não depende do microfone, a adoração não depende desse palco, a adoração não depende de nada disso que você está vendo com os seus olhos humanos. A adoração só depende de uma coisa, de um coração quebrantado e contrito. Isso significa que mesmo que você estiver lá no inferno e você levantar a sua voz ou o seu coração a Deus, ali há um ambiente de adoração. O ambiente que Deus tem preparado nesses dias não é o ambiente da igreja que nós conhecemos como estrutura física, mas é o ambiente do nosso coração. Diga para o seu irmão que está do teu lado: você é o ambiente. Diga para o outro irmão: você é o ambiente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4. Eu não vou ler o texto, mas eu queria que você acompanhasse, porque eu vou falar sobre esse encontro que Jesus tem com essa mulher. E essa conferência está falando sobre juntos pelo reino, e é um assunto que eu tenho meditado e eu tenho sido consumido por esse mover, por essa unção nos últimos tempos, porque o entendimento e a revelação do reino
Eu penso que é o grande avivamento de Deus para a terra nesses últimos dias, e talvez o último grande avivamento, porque eu creio que Jesus está voltando, e o Senhor tem uma palavra profética para esse tempo, esse momento da história, chamado, que eu chamo, do relógio dos tempos de Deus, e esse relógio está marcando a iminência da volta do Senhor. E eu quero só abrir um parênteses aqui, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, que nós estamos exatamente dentro do centro do relógio de Deus. Se eu fosse comparar esse tempo com o relógio Cronos, o relógio dos homens, eu diria que o ponteiro de horas e minutos está sobre as 12, e o ponteiro de segundos se aproxima rapidamente para lá também, porque está chegando o tempo que Mateus 25 diz, que fala que é o momento que o noivo vem buscar a sua noiva. Eu creio nisso. Eu tenho uma fé pessoal, eu tenho uma convicção particular de que nós somos a geração do arrebatamento. Em Mateus capítulo 24, verso 32, aliás, em todo o capítulo 24, Jesus, ele fala para os seus discípulos que perguntam para ele: mestre, quando serão os sinais, quando se darão os sinais da tua vinda? E Jesus, ele não ignora essa pergunta. De repente, se aquilo fosse uma pergunta descabida, fora de hora, ele desconversaria, eu diria que seria para depois, ou que não caberia a eles saberem, mas não, ele pacientemente, ele começa a relatar acontecimento após acontecimento, fato após fato, sinal após sinal. E que sinais e fatos são esses? Terremotos, fomes, epidemias, catástrofes naturais, imoralidade, perversão, degradação do gênero humano, violência, tudo que nós temos visto acontecer nesse tempo chamado hoje, de uma forma que nunca aconteceu na história da humanidade. Mas quando Jesus chega lá no versículo 32, ele diz: e quando vir brasileiro, isso nunca mais aconteceu, nunca mais se repetiu na história, chamado Oswaldo Aranha, nascido em Alegrete, Rio Grande do Sul. Ele era presidente daquela seção da ONU, e houve um empate técnico de